Então, boa tarde, pessoal. A gente vai começar aqui com um pouquinho de atraso e desse evento inesperado da gente ter que levar o estudo desse tema sozinhos por enquanto. Eu acredito que a partir de julho a gente já consiga ter o Otávio e o Fernando aqui contribuindo com a gente, porque essa parte é filosófica, né? Então, aqui a gente tem 2 sociólogos, um médico, um antropólogo e uma administradora, então, em filosofia da ciência é complicado a gente dar conta do conteúdo todo, mas a gente vai adiante e vai ser legal a gente poder partir daqui. Eu vou dar para vocês aqui o panorama do que eu escrevi na tese sobre essa parte do livro, né? A segunda parte, a cosmológica, de Adventures, Whitehead fala das leis da natureza, cosmologia, ciência e filosofia, e de uma nova reforma, com acento sobre o modo como as ideias científicas da cultura e cosmovisão europeias se interagem, né? Reforça pensamentos já apresentados em Ciências e o Mundo Moderno, então quem conseguiu ler o Ciências e o Mundo Moderno, ele volta a princípios que ele já tinha falado lá, e sobre o modo como a ciência moderna reproduz as mesmas limitações do pensamento do período helenístico e escolástico. Lá na página 118 ele fala isso aí. Mas também fala que as novas ideias diferem das ideias antigas, nem sempre para melhor, sendo um dos prejuízos a exclusão de valores finais da existência humana e do pensamento racionalista. É quando ele fala que nem sempre as ideias que levam ao progresso realmente são progressistas, ou nem sempre as ideias progressistas levam ao progresso no mundo. Eu lembro que ele fala de um dos exemplos que ele menciona, é o fato de guerras, né? Quando você fala de evolução tecnológica, né? E aí um dos lugares principais de você testar isso é na indústria da guerra, só que guerra é em si mesmo uma coisa para matar gente, né? E aí como é que você pode dizer que é um progresso, né? Exatamente. Então, o que você desenvolve, né? E é um negócio bem complicado mesmo, porque eu dei aula de ergonomia há muito tempo. Toda a ciência ergonômica ela foi baseada em falhas de guerra, falhas em combate, falhas de equipamento. A própria invasão da Normandia, que foi uma invasão que o pessoal... Assim, a contabilidade diz que morreu mais gente de erros de carga de equipamento do que levando tiro na invasão da Normandia. Eles desciam dos anfíbios para poder chegar na praia, mas antes de chegar na praia eles afundavam e morriam afogados por causa do peso do equipamento que estavam carregando nas costas. E a partir dali a ergonomia se desenvolve enquanto ciência. É um negócio muito interessante, mas acho que isso tem muito a ver com o que ele está dizendo aqui sobre nem sempre, né, as ideias mais progressistas, elas são... O som ficou distorcido. Será que é a tua net, ou Fio? A minha aqui tá ok. Está me ouvindo com clareza agora? Ou não? Aqui tá normal. Está normal, né? Pode ser lá a recepção dele, então. Então, acho que passa bem, apesar de que o Whitehead escreveu isso aqui muito antes da ergonomia virar uma ciência, mas foi o exemplo que me ocorreu imediatamente para relacionar com relação a essa coisa de as ideias que levam ao progresso nem sempre levam a bons resultados na história humana. Por isso que ele fala aqui de exclusão de valores finais da existência, né? Ele também diz que a doutrina positivista, advinda desse extremo racionalismo, deve ser confrontada pelos fatos a história das ciências, pelos fatos da própria história das ciências, né? No final do século XVII, as doutrinas cosmológicas estabilizaram por uns 200 anos até o momento em que a doutrina positivista extrema foi eliminada, mas que, curiosamente, 3 personagens renomados, Newton, Leibniz e Locke, ofereceram interpretações distintas de problemas do atomismo levantados desde Platão e Lucrécio. A posição de Newton foi mais usada nas metodologias científicas. As mônadas de Leibniz foram outra versão de uma doutrina atômica do universo, mas ele esteve o tempo todo agudamente consciente sobre o problema do criticismo. Ele explicou que deve ser como ser um átomo. E aí a gente vai entender mais ou menos o que é a diferença do que o Leibniz pensa e o Whitehead pensa. Ao falar sobre ciência e filosofia, Whitehead traz a filosofia para um nível equiparado dos grandes empreendimentos da humanidade,
houve uma transição de intuições filosóficas para os métodos científicos. Deixa eu ver aqui. Está ouvindo bem agora, Fio? Tá, ok. As contribuições de Platão para a conexão da ciência com a filosofia sistematizadas no trabalho de Aristóteles foram totalmente diferentes. Os grandes nomes da filosofia e da ciência deixaram um legado incalculável de conhecimentos de serviços gerais à humanidade. Por isso, ele afirma: a filosofia deveria agora apresentar seu serviço final. Deveria buscar o interior mais fundo do ser para escapar dos amplos destroços de uma raça de seres sensíveis a valores, além daqueles de mero desfrute animal. Ao encerrar essa segunda parte da obra, Whitehead sugere que a teologia protestante deveria desenvolver interpretações do universo que sustentassem a unidade em meio às muitas diversidades. E aí eu termino aqui a minha resenha sobre a segunda parte. Acho que uma coisa que há de interessante aqui para a gente aproveitar bastante é que, nesse trecho especificamente, ele fala do que leva ele a desenvolver obcecadamente, né? Ele persegue de maneira incansável essa explicação, como ele fala aqui, né? Prestar um serviço de buscar o interior mais fundo do ser para escapar dos amplos destroços de uma raça de seres sensíveis e valores além daqueles do mero desfrute animal. Ou seja, com a filosofia do organismo, ele está fazendo o próprio exercício dele de ir nessa direção. Ele está querendo explicar como as coisas estão interrelacionadas para que a gente se destaque ou saia dessa postura de antagonismo, de dualismo, de sempre considerar o outro não uma parte de si, mas alguma coisa que deve ser liquidada ou combatida. Em tese, é isso aqui. Agora, gente, dependo de vocês aí para destacarem as leituras de vocês. Eu tenho vários trechos destacados aqui, acho que seria interessante mencionar, mas fica a critério de vocês aí ressaltar o que vocês destacaram. Eu vou pedir desculpa também, porque, para completar a tragédia, eu esqueci o meu livro em casa, né? Eu estou no consultório e eu tinha várias marcações, eu estou tentando ver pelo PDF aqui, Tá. Mas eu me recordo que uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele faz a comparação das 4 noções de lei, né? Aquilo ali me chamou a atenção, era um ponto que eu gostaria de conversar e discutir com vocês, né? A princípio. Na verdade, um ponto que eu achei interessante... Está bem baixinho, Fio, a gente não está nem conseguindo te escutar. Não sei o que houve. Está me ouvindo agora? Ou? Pouco, muito pouco. Fala um pouquinho aí agora, eu aumentei aqui um pouquinho o meu para ver se... Assim consegue ou... Melhorou um pouco. Eu não sei, talvez eu tenha que... Uhum. Não, eu não me... Porque eu acabei lendo a parte em geral cosmológica, que me parece que um ponto importante é essa relação que ele... ou esse contraste que ele destaca entre Aristóteles e Platão, no sentido de as consequências metodológicas decorrentes do trabalho de cada pensador, a maneira em que ele vai ligar Aristóteles, essa me parece uma metodologia meio que classificatória que ela atribui ao Aristóteles, em contraste o caráter mais especulativo que ele atribui a Platão e a forma em que ele faz, em certo momento, aquela observação quanto a fonte ou a inspiração matemática por trás do pensamento de Platão permitiu que Platão pudesse gerar certas intuições que apenas chegaria à sua relevância muito depois, e de certa maneira, depois da própria lógica aristotélica deixar de ser adequada enquanto metafísica. Ou seja, a lógica aristotélica
de certa forma, tinha sua relevância, principalmente durante aquele período clássico da descrição newtoniana. E durante aquele período, essa ideia de qualidades abstratas atribuídas a substâncias tinha assim uma coerência maior ou uma eficácia maior. Mas depois a capacidade especulativa do pensamento platônico, principalmente a partir de sua inspiração matemática, permitiu que se pudesse assim produzir intuições que seriam mais não sei como, frutíferas para esse período de certa forma, pós-newtoniano, ou newtoniano. E isso diz respeito especificamente a essa questão de conexão, né? E que eu acho que volta para essa questão da maneira de conceber as leis. Se você tem aquela concepção imanente que, finalmente, Whitehead vai mostrar que realmente o pensamento dele vai muito mais nesse sentido da imanência, da relacionalidade, né? da realidade. E eu acho que parece que ele está associando isso muito a essa questão da matemática, a gente estava falando na sessão anterior. Eu acho que isso mostra o quanto o pensamento dele se manteve, assim, de certa maneira, sempre matemático, ou sempre baseado nessa fonte matemática. Ele parece que ele mantém esse jeito matemático de analisar o desenvolvimento da ciência como um todo, e até no modo como ele analisa, né, a dominação desse pensamento grego em todo o pensamento ocidental, né, ele acompanha, por isso que ele mesmo faz um link, né, com ciência e mundo moderno. Ele acompanha uma lógica que ele já vinha desenvolvendo lá, né? Então, quando está falando de escolasticismo, ele está falando do modo como o helenismo influenciou o pensamento, inclusive cristão e das religiões, né, do Ocidente, e resultando na escolástica que veio a dominar todo o processo formativo das universidades dessa Baixa Idade Média aí. Então, eu concordo com você, Fio, ele não consegue se desapegar do jeito matemático de fazer uma análise, mas, de certa forma, ele está olhando bastante para o desenvolvimento da ciência como tal, e ele consegue fazer umas conexões bem interessantes, inclusive com a própria religião. Ele está falando nos Estados Unidos, que é um país muito religioso, né? Acho que isso aqui é interessante a gente lembrar quem é o público-alvo, né, para quem está dizendo as coisas. Na verdade, eu acho bem interessante essa coisa que ele fala bem no final do capítulo Cosmologia, isso na página 137, quando ele até retoma esses estudos anteriores dele, quando ele fala na geometria. Eu acho, porque a gente até teve aquela discussão anterior sobre por que seria ou não interessante Mel de considerar essas pesquisas anteriores dele, mas que ele fala uma coisa, geometria desenvolvida desta maneira tem sido nomeado geometria projetiva não métrica. Em outro lugar, o nome é a ciência da classificação cruzada. É interessante que, justamente nesse momento, ele retoma essa questão para fazer um contraste com Aristóteles, o que ele chama de... o que é? Uma ciência de classificação mutuamente exclusiva. E eu achei bem interessante que, justamente nesse momento, para não exatamente criticar, mas querer fazer um contraste com essa metodologia de Aristóteles, ele meio que retoma justamente sua própria pesquisa da geometria. Eu acho que isso mostra o quanto, não sei, ele já está tentando pensar em termos dessas relações que a geometria funciona ou serve como um tipo de fonte para ele.
É porque eu acho que isso tem a ver com a própria formação dele enquanto docente, né? Porque ele pesquisa geometria lá na frente, ele está falando de uma geometria, na verdade, de questionar os axiomas da geometria da forma como eles são apresentados. Lá nos axiomas da geometria, que foi o segundo livro dele, ele vai para isso. E é engraçado que ele aqui ele retoma bastante o princípio matemático, né? Justo para falar de leis da natureza das cosmologias. Aí me lembro do problema lá dos alunos de matemática da UFRJ, quer dizer, os alunos da engenharia que ficavam reprovados em massa em matemática. E, na verdade, isso acontece quase em todas as universidades. Na UFRJ era 98% de reprovação dos alunos de engenharia nos primeiros períodos de matemática. Aí tinha uma discussão gigante sobre por que ficavam. E aí a conclusão que nós chegamos é porque não estudavam filosofia. Não eram ensinados a pensar. Era simples assim. E aí eu entendo por que ele faz essa fusão tão tranquila, né, entre geometria, matemática e filosofia, porque para ele uma coisa não tem distinção da outra. A gente vê como áreas de conhecimento completamente separadas, mas ele já se fundiu nisso há muito tempo. Eu acho que isso daí tudo, no fundo, é a base de toda a filosofia do organismo dele, o modo como ele funde filosofia com matemática, como ele funde prática com teoria, como ele funde tudo isso, que o Whitehead ele não sabe, por exemplo, ensinar matemática sem mostrar, sem a matemática ser palpável. Essa foi uma conclusão que eu cheguei na pesquisa com ele. Ele faz a matemática ser palpável, essa que faz a grande diferença. Porque ele não trabalha com matemática como uma ciência abstrata no nível do campo das ideias, que isso daí que eu estava questionando na minha tese. Né? Enquanto a gente fica lidando com a abstração como abstração mesmo, e não materializa essa abstração, o aluno não aprende. E ele navega, né? Ele sai assim da filosofia e vai entrando na matemática, e sai da matemática e vai entrando na filosofia com muita tranquilidade, justamente porque para ele não tem divisão entre uma coisa e outra. Ele não separa, ele não essencializa as duas ciências, ele entende que as duas são totalmente participantes. E isso, em parte, tem a ver com essa visão não dual dele da vida. Né? Não tem dualismo para o Whitehead. E se não tem dualismo, não há separação entre, na ideia, as abstrações, as ideias abstratas e a prática dessas ideias. Ele não separa. Pelo que eu entendo, é isso aqui. Agora, cadê o filósofo para nos ajudar com a cosmologia? Né? Que é complicado. Eu separei alguns setores aqui para destacar. Gabriel, e você? Oi, Lilian. Hoje eu estava preparado realmente para ouvir mais do que comentar, né? Estava empolgado, inclusive, porque eu gosto muito tanto do Fernando quanto do Otávio, né? O trabalho deles eu leio bastante. E aí, o que acontece? Eu não sistematizei nada. Eu só estava lendo realmente livremente. Essa coisa da parte, essa parte mais que é uma teoria bem robusta dentro da filosofia, trabalhar com os conceitos de lei da natureza, né? Eu percebo que na filosofia, principalmente nessa área de metafísica, isso daí se discute muito, e eu sou realmente bem analfabeta nisso daqui. Tenho pouca leitura, não tenho repertório para discutir isso aqui. Assim, eu tenho achado, né, só comentando assim, mais por alto mesmo, quando eu não sistematizado em nada aqui, por estar lendo, né, o trabalho do Latour fazendo referência ao Whitehead, eu me interessei por esse capítulo mais que os outros especiais, justamente porque essa questão de metafísica é algo que eu tenho trabalhado demais, né, com a minha tese. Então, quando se fala em cosmologia, né, e o cara vindo com a ideia cosmológica, com a base filosófica e tal, para falar de ciência, isso me interessa, inicialmente me causou estranhamento, né?
Poxa, a gente está aqui no século XX e ainda estão falando de metafísica da ciência e tal, não sei o quê. Mas, na medida que eu fui lendo, né, ele trabalha quando ele vem falar justamente da questão das leis e tal, não sei o quê. E depois que ele avança mesmo para começar a falar de uma cosmologia, isso me chamou muita atenção. Eu fico pensando se realmente, assim, teria uma aplicação prática, né? De fato, eu estou aqui no grupo justamente para tentar aprender e ver se o Whitehead vai me ser útil, né? Eu tenho certas, né? Como é que eu posso dizer? Hesitações, né? Mais anteriormente, mas aqui eu acho que eu estou começando a me interessar mais por esse trabalho dele. E principalmente quando ele começa a falar, e o Latour vai chamar de modo de existência da reprodução, né? Que é sobre linhas de força, né? Linhagens, esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu posso dizer aqui, até agora, é apenas que o que ele tem falado sobre, né? Eu não sei se foi aqui no grupo que eu ouvi, ou se foi no artigo da... Eu acho que eu ouvi aqui também, da Stenges, falando que o pensamento, né? Eu acho que aí você me corrige, o pensamento ocidental é uma nota de rodapé, assim, de Platão, uma coisa assim, ó, nesse sentido. E aí é muito interessante ver justamente como ele consegue pegar assim um capítulo e fazer uma amarração lá com o período helênico, como é que as ideias chegam até aqui, como é que elas avançam, como é que elas não avançam, né? Como tu estava falando ali, né, no começo do exemplo lá da questão do peso. E aí é isso, né? É só um comentário mais geral mesmo assim sobre a possibilidade de pensar realmente uma cosmologia, talvez uma correção, uma revisão da cosmologia ocidental de modo explícito, né? Ou seja, a gente trabalha de um modo não explícito em muitos autores, mas quando a gente vem com ele, o cara realmente parece que está dando, né, muito pano para as mangas para a gente trabalhar com a ideia de metafísica por trás da ciência de modo crítico e reflexivo. Então, só a colocação que Lilia fez antes sobre um, a, a maneira de Whitehead lidar com a matemática me lembrou de duas críticas que Whitehead faz no decorrer do texto, acho que foi na página 108, que ele está falando sobre estudiosos em geral. Ele fala uma coisa, ele, o estudioso, deixou de ser... Ele está falando sobre a tentativa de produzir assim, generalizações, que ele fala, ele, o estudioso, deixou de ser o rei de seu próprio castelo, devido a especulações de uma generalidade inconfortável, violando a própria gramática de seu pensamento. Em outra vez, na página 118, ele fala a timidez íntima de uma pesquisa profissionalizada circunscreve a razão por reduzir seus assuntos à trivialidade. Por exemplo, a mera sensa ou a tautologia. Eu estava pensando, de certa forma, isso conecta com essa questão da maneira dele de conceber da matemática enquanto essa maneira de pensar a relação, né? Porque, de certa forma, essa visão da produção do conhecimento, como esses campos restritos, separados, vem justamente dessa incapacidade de entender como um campo pode, assim, ecossistemicamente se relacionar a outro campo, né? E isso vem justamente porque me parece que ele sempre quer ou sempre visa essas generalizações que geram um tipo de coerência que vai extrapolar esse campo àquele campo, né? E isso realmente reflete na própria cosmologia dele, né? Enquanto um cosmo que é realmente construído através de suas relações. Aí eu acho que realmente tem
não sei, uma forte assim conexão entre a cosmologia, a concepção da matemática e a crítica a esse tipo de pesquisa que só visa no interior de seu próprio campo, sem tentar entender como aquele campo poderia se comunicar com outros campos. É como se pode conceber de uma forma de produzir conhecimento que contornaria um pouco essa tendência, né, na produção do conhecimento, um conhecimento que não consegue enxergar sua ambientação, seu ambiente. Me parece que, nesse sentido, a concepção da produção do conhecimento é, assim, performática da própria cosmologia, porque é uma cosmologia baseada em relação, na centralidade ou primordialidade da relação. Aí, eu acho que a metafísica, ou a filosofia que ele visa, seria uma que alisa essas conexões, né? Nossa, eu só fiquei com essa... Eu achei interessante também. E às vezes eu fico pensando sobre a conexão, vocês falaram, entre o projeto metafísico que ele tem, inclusive de uma crítica aristotélica da ideia de substância, né, de uma ideia de relacionalidade, porque tem uma parte, pelo menos em Processo da Realidade, que eu nunca esqueço, acho que é no começo, tem um parágrafo que ele fala de maneira bem rápida, que o conceito de substância, ele não usa essa palavra, mas é pragmaticamente previsível, as pessoas usam no cotidiano, ele entende que as pessoas usam por várias razões, mas dentro de um certo sistema de pensamento que ele está desenvolvendo não é interessante. E aí eu fico pensando nesse vínculo entre essa dimensão pragmática e o sistema que ele está propondo. Onde é que essa transição acontece? Em que medida ela acontece? Sendo que a ideia de substância ela pode ser metafisicamente problemática, mas, entre aspas, pragmaticamente importante para as pessoas lá fora. Por exemplo, a ideia de que eu sou alguém independente das relações. A gente parte dessa noção. Eu sou um eu, né? Eu sou uma identidade. Eu não parto da ideia de que eu sou um conjunto de relações. Eu não me percebo instável, por exemplo. Eu não me percebo fruto de um esquema relacional. Eu tenho uma sensação de que o mundo ao meu redor e eu é mais estável do que parece. Então, às vezes, eu fico pensando, inclusive, nesse movimento. Né? Não sei se vocês perceberam, entre o projeto mesmo metafísico e essas implicações concretas que poderiam ter quando aplicado na vida cotidiana. Porque parece que a noção de substância ela é importante. E, ao mesmo tempo, o sistema de pensamento que ele propõe traz uma contingência que não necessariamente é compatível com a vida cotidiana. E se não é compatível com a vida cotidiana, até onde vai? Até onde vai essa parceria, esse diálogo entre o sistema que ele está propondo e essa demanda prática da vida cotidiana, das pessoas, né, enfim, da urgência da vida cotidiana. Então, eu comecei a pensar um pouco disso, né, saindo um pouco do sistema filosófico em si, mas quando ele decanta, ele cai mesmo para a vida comum mesmo, do dia a dia. Quais são as implicações? Eu vejo um custo que seria interessante explorar. Existe um custo até existencial no que ele está propondo, fazendo que não é tão simples quanto parece essa aplicação. Né? Porque abandonar o conceito de substância, na minha opinião, na vida cotidiana, é abandonar o que a maior parte das pessoas vivem. As pessoas partem de uma noção substancialista de muita coisa, de realidade, de eu, enfim. Então, eu fico pensando, sei lá, né? Eu acho que tem a ver com trazer contingência para um espaço que normalmente não acolhe a contingência, né? Que é a vida cotidiana, né? Normalmente, quando você vai para a vida cotidiana, você vê algo muito mais, sei lá, né? Conveniente, conservador, né? Existe um tom meio conservador na vida cotidiana. As pessoas normalmente são conservadoras. E aí eu fico pensando justamente se não existiria esses dois momentos, né? Primeiro, uma dimensão ontológica de fundo, que seria diferente de uma dimensão fenomenológica, né? Que eu estou pensando aqui na experiência mesmo dos indivíduos na vida cotidiana. E o quanto essas esferas, elas se conciliam, e quem é que teria condições de conciliar esses dois projetos? Né? Um projeto ontológico e um projeto fenomenológico. Né? Entendendo fenomenologia aqui como realmente a experiência dos indivíduos na vida cotidiana.
Enfim, eu comecei a viajar porque eu lembro dessa passagem de Processo e Realidade, e ele não desenvolve, porque o objetivo dele não é esse, no livro, mas tem esse parágrafo no começo que sempre me chamou a atenção. Eu acho que se fosse um sociólogo, ele iria até as últimas consequências nesse raciocínio, né? Nessa dimensão pragmática da ideia de substância. Mas não interessa para ele, pelo menos no livro. Ele quer desenvolver justamente a crítica desse conceito, independente da funcionalidade ou instrumentalidade que ele possa ter no dia a dia. Mas eu fico imaginando mesmo o que é que seria esse movimento e, enfim, eu acho que é um projeto que arriscado, e às vezes eu queria ouvir mais, inclusive dele, do próprio Whitehead, mais esse custo, né? Como também eu sinto falta em Latour. Eu acho que o projeto metafísico laturiano ele é arriscado, ele é muito arriscado. Trazer certas implicações ontológicas para um terreno, digamos, fenomenológico, da própria experiência da vida cotidiana, é arriscado. Tá? E às vezes a gente não fala justamente disso, né? Do custo mesmo. O custo que é fazer uma crítica da noção de substância em Aristóteles. Mas não é um custo metafísico dentro de um sistema filosófico. É um custo dentro das relações sociais, das instituições, sei lá. Enfim, fiquei viajando aí um pouquinho. Eu não sei se ficou claro. Acho que tem uma parte que ele faz uma síntese aqui na parte das cosmologias, na seção 10, que eu acho que é importante a gente revisar, né? Deixa eu abrir aqui o livro. Mas eu estava pensando justamente sobre esse ponto, Tiago. Eu acho que até teria um tipo de resposta de Whitehead para essa colocação, ainda mais hoje em dia, quando se pensa todas as crises, todos os problemas que, de certa maneira, a gente enfrenta hoje em dia, ecologicamente, por exemplo, de certa forma, decorrem justamente da incapacidade de adotar essa visão que extrapola uma visão, assim, meramente, entre aspas, pragmática, uma visão que se refere meramente a esse mundo substancial da gente, substancial, entre aspas, né? Mas quando se pensa, né, a maior crise que a gente enfrenta, de certa maneira, agora é ecológica. Essa crise é decorrente justamente do fato de que a gente não consegue passar a pensar em termos das relações ecológicas que criam a possibilidade dessa aparente vida isolada, ou vida substancial, que se refere meramente a nossas práticas pragmáticas cotidianas. Então, nesse sentido, eu acho que tem um modo de responder. Na verdade, é um erro pensar que o que Whitehead está dizendo não tem consequências pragmáticas nesse sentido. Na verdade, tem consequências pragmáticas muito graves, né? Porque, na verdade, a gente está precisando passar a adotar uma perspectiva que bebe justamente da concepção que Whitehead está tentando apresentar ou elaborar, né? Aí, nesse sentido, eu não acho que existe essa divisão tão estreita entre o que seria somente uma perspectiva fenomenológica que se refere assim, o que Heidegger lidaria, né, com essas questões de ferramentas e um mundo aparentemente pragmático e esse mundo ecológico de Whitehead. Na verdade, eu acho que realmente tem um modo de mostrar que essa divisão não é tão coerente ou não é tão... não sei o que diria. Entende? Como Sim. uma base analítica. Na verdade, a necessidade de começar a pensar da forma que Whitehead está pensando apenas está se tornando cada vez mais urgente. É isso no sentido mais pragmático, se você quiser assim, adotar esses termos. Eu vejo assim também, a própria ideia de educação da parte dele é uma forma de justamente quebrar essa barreira,
né, de que, ao mesmo tempo, eu estou falando de uma realidade que é complexa, mas eu também posso falar de uma experiência que acompanhe essa complexidade do próprio mundo. Né? Quando ele fala de educação, eu vejo esse movimento, digamos assim, de unir a esfera ontológica e fenomenológica, né? Trazer essas duas juntas de uma forma que às vezes não acontece. Eu só fico pensando no custo, que o custo deve ser alto mesmo, mas eu concordo com o Fio, é necessário. Né? Não tem como lidar com problemas complexos, aquilo que o Latour vai chamar de problemas cabeludos no mundo contemporâneo, com a estrutura de linguagem que a gente tem, com a maneira como a gente está se relacionando com a gente, com o outro. Não dá, realmente. Os problemas são muito complexos, a realidade, a gente viu com o coronavírus a dimensão que teve. É como se a gente realmente precisasse de um outro corpo, praticamente. Né? Diferente do que a gente tem. Embora o custo seja muito alto, eu acho. Né? Eu acho que o custo é muito alto, porque essa dimensão, por exemplo, substancializada, ela é conveniente, ela é, e não digo para filósofos, não, estou falando mesmo no dia a dia, mas é necessário quebrar. É por isso que quando a gente vai, sei lá, para Nietzsche ou Latour, eu fico pensando se a arte já não faz isso. A arte não consegue, de alguma maneira, unir essas duas esferas de uma maneira que é quase um meio termo entre o filósofo e o indivíduo da vida cotidiana, uma forma sei lá, fazer algo que talvez filósofos fariam com complexidade, só que de uma maneira mais digerível, né? Como se o artista ele tivesse essa possibilidade, sei lá. Mas é necessário mesmo, como o Phil falou, realmente esse movimento de trazer o que ele está propondo, né? Essa implicação metafísica, essa premissa metafísica, na verdade, para o terreno da linguagem, da educação. Dá para ver o movimento que ele faz, né? De dizer, olha, não é apenas uma suposição aqui metafísica a respeito da estrutura da própria realidade. Tem a ver com outras coisas também. Tem um trecho aqui no final que ele fala alguma coisa sobre isso, que ele resenha, basicamente, né, tudo que ele vinha falando nesse capítulo, que é essa parte aqui. Aqui no meu livro de papel está marcado, que eu gostei bastante dela, né? Essa discussão das variedades. Aliás, vamos ler em inglês, né? Ô, Phil, você que é nativo aí, lê para a gente em inglês, porque eu não vou ficar aqui gaguejando com a minha pronúncia esquisita, não, se a gente tem um nativo no grupo, né? Pelo amor de Deus. Lê em voz alta para a gente isso aqui, porque ele tá, essa parte 2 aqui de baixo, né? Nossos modos literários de expressões verbais das intuições. Né? Eu acho que isso aqui tem a ver com o que o Tiago estava falando agora há pouco, com o modo de expressar, se a arte expressa. E ele está falando dessa forma que a gente desfruta a intuição e verbaliza esse desfrute, ou então verbaliza a intuição de maneira... O que ele está falando aqui no 3, né? Modos literários de expressões verbais de tais intuições, ou seja, como é que a gente expressa isso aí nos nossos escritos, nas nossas definições orais daquilo que a gente está intuindo. Eu não sei, pelo que o Tiago estava falando, me parece que é disso aqui que a gente está falando, né? Quer ler, Fio, para a gente, mais alto? Tá em mudo, Fio. Do ponto 2. Tá, vamos lá. Aqui, ó, página 139. Essa discussão da variedade possível de tipos de leis da natureza chama a atenção para uma distinção tripla que seria importante para manter em mente durante a discussão filosófica. Nossas intuições diretas que temos de toda verbalização, nossos modos literários de expressão verbal de tais intuições, junto com as deduções dialéticas das fórmulas verbais, o conjunto de ciências meramente dedutivas que têm sido desenvolvidos
para que a rede de relações possíveis com as quais eles lidam sejam familiares na consciência civilizada. As ciências, na categoria 3, dirigem nossa atenção à exploração de aspectos da experiência e também ajudam a fornecer uma fórmula verbal pertencente à categoria Heading 2. O perigo principal na filosofia é que as deduções dialéticas de fórmulas inadequadas excluiriam intuições diretas das atenções explícitas. De fato, na verdade, as ciências abstratas tendem a corrigir os efeitos maléficos da inadequácia da linguagem e os perigos consequentes à lógica que pressupõe adequácia existe? Eu não sei. Adequação, inadequação adequação. e adequação, isso. Isso. Ele tem uma outra... na verdade, eu acho que eu perdi agora. Eu queria fazer um comentário que agora é justamente, eu acho que foi bom trazer essa passagem, porque linkou, né, com algo que eu estava formulando a respeito do que o Tiago trouxe também, e que o Phil já colocou, né, de algum modo, algumas respostas. Mas, basicamente, assim, o que eu fiquei pensando foi a implicação pragmática, né, ela é sempre existente, independente do modelo como a gente especule, né? Ou seja, a gente sempre tem resultados práticos daquilo que a gente está refletindo aqui. Então, no caso do Whitehead, o que é interessante de se levar em conta é que, mesmo quando ele fala em sair desse substancialismo e tal, ele está fazendo isso tendo em vista que ele está trabalhando com o conhecimento. A gente não pode dissociar assim da esfera pragmática e o conhecimento ele também ele é incorporado justamente às ideias, né? Meio que é nesse sentido que eu tenho visto até agora essa questão desse livro. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente é tão comum para a gente hoje falar em átomos, né? Imagina como foi isso lá com o pessoal na Grécia 2000 anos atrás por aí. Mas isso já está incorporado. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, no geral, estou tentando assim como se fosse formular de um modo mais direto, e é o que o Latour chamaria de modo de existência do hábito, né? Está até já no William James. Essa base ontológica que o Tiago fala, né, falou assim, que está por trás, sem fazer a separação heideggeriana de muita experiência e tal, enfim. Essa base ontológica que está por trás, ela é incorporada, né, digamos nesses termos, né, pelo hábito, e ela vai se executando. Então, assim, eu não acho que exista essa separação, mesmo para o cotidiano, né, que eu acho que é aquele papo de Giddens, de segurança ontológica e tal, enfim. Eu acho que, no final das contas, esse capítulo, aí, essa passagem, eu acho que ela deixa um pouco claro justamente que essa bagagem que a gente trabalha de conhecimento, ela vai permitir com que, em algum momento, isso seja incorporado à experiência prática, no termo dele, da civilização. Não sei se ficou muito claro. Uhum. Eu estou fazendo um link aqui, queria muito que a Bianca estivesse aqui hoje, porque ela ia poder falar um pouco dessa coisa da intuição e da expressão verbal da intuição, da linguística, porque com arte a gente teria uma sacada, né, de alguém que é dessa área de expressão corporal. Eu estou, nesse momento, fazendo editoração de um livro de uma moça que é dançarina. Eu estou procurando aqui a citação que ela faz, que eu achei interessante, que pode ter alguma correlação com isso aqui que a gente está falando. Estou procurando o manuscrito dela aqui. Vou fazer um comentário aqui enquanto você procura, Lilian, porque
assim, de certa forma, isso que o Tiago fala, assim, esse risco, né, que se corre nessa passagem, de certa forma, no meu campo de prática, assim, tem algumas áreas que me parece que é possível observar isso, né? Por exemplo, na parte de diagnóstico, de epidemiologia médica, existe hoje uma disputa muito clara na construção de modelos preditivos entre uma turma que utiliza uma abordagem mais clássica, mais estatística, que constrói casos e que faz análises mais explanatórias, e uma turma mais contemporânea que usa modelos preditivos baseados, por exemplo, em aprendizado de máquina, que trabalha com Big Data, né? E quando isso se confronta, na utilização prática, por exemplo, quando um profissional, seja um epidemiologista, seja um médico que está fazendo um diagnóstico, que tem um indivíduo, uma pessoa substancializada na frente dele, para tomar uma decisão, normalmente os modelos preditivos que utilizam algoritmos de aprendizado de máquina e que trabalham muito mais no campo relacional, que é uma relação imensa de dados, eles causam esse receio, né? E muitas vezes se recua para os modelos em que você tem um caso básico, que está mais formatado, que está mais substancializado, que consegue explicar mais na prática a situação de um caso específico, de uma pessoa ou de um caso de uma doença que está sendo analisado, né? Apesar de que os modelos mais relacionais, por exemplo, com algoritmos de máquina, acertam muito mais os prognósticos, mas muitas vezes são caixas pretas, né? Acerta, mas você não consegue entender o comportamento daquilo, porque foi uma relação imensa e que aquilo resultou, um resultado que é pragmático, você usa, mas fica essa sensação de que a compreensão ela é muito menor do que no modelo mais clássico, antigo, porque você tinha uma coisa mais lemórfica, mais substancializada, mais formatada, um caso, né? Então, de certa forma, eu sinto um pouco isso do que o Tiago está falando, sabe? Quando você trabalhou num campo mais relacional ou num campo mais substancializado, né? Isso não é algo que realmente fiquei pensando ao longo de toda a fala dele, como que realmente isso poderia, né, se equilibrar. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, eu acho que o exemplo da arte pode trazer muitos outros também, né? Você está entrando numa discussão que me interessa bastante, né? E que tem a ver também com... Porque meu filho está se formando em fisioterapia, né? E aí, estudar humanização na fisioterapia transformou o garoto. E aí ele está muito empolgado com o modo como a fisioterapia é muito mais do que você aplicar técnicas de movimento ou de reabilitação nas pessoas. Começa pelo modo como você fala com a pessoa, como você cuida dela, como você considera a dor que ela está sentindo e tudo mais. Então, ele está assim, bem empolgado com isso tudo. E você falando dessa coisa aí da aprendizagem de máquina, me leva também a um outro campo que, embora aqui no Whitehead especificamente não é tão ligado, mas quando a gente estudava Latour, discutia-se muito, né, que é a questão da indústria farmacêutica e dos processos de geração de doenças por meio de alopatia e outras coisas, e todo esse, né, essa imbricação que tem capitalizada do processo da enfermidade da outra pessoa. E aí, como a gente está falando de processos corpóreos ou corporais, aí eu me lembrei da Dani Greco, que é essa moça que eu estou editorando o livro dela. Ela fala aqui um pedaço bacana, quando ela está falando de corpo, arte e contemporaneidade, ela fala assim: qualquer corpo é mídia de si mesmo, contém uma coleção de informações que permanecem em constante transformação. E a cada instante, dependendo das trocas, essa coleção muda. O corpo, portanto, não é, ele está sendo. Aí ela cita aqui duas autoras, né? O corpo contemporâneo é um lugar de transição, de atravessamentos, de reordenações múltiplas e ramificadas.
E aí a outra citação é: na qualidade de fenômeno artístico, o corpo é simultaneamente objeto pelo qual o artista produz o seu discurso simbólico, veículo sensível que traz à superfície inúmeras intenções e vozes ocultas, e sujeito que elabora poeticamente as informações e experiências vividas. Assim, o corpo transmuta palavras, sensações e intenções em imagens que integram posturas, atitudes e gestos, fundindo a massa corporal com a fluidez da alma. A arte é a exploração do espaço-tempo, o qual se estende para a vida e para o ambiente, um fluxo inestancável de informações, e através dessa citação da Isabel Marques e da Marina Martins, que ela tinha acabado de fazer, entende-se que o corpo na arte é percepção, cognição, representação de mundo e pensamento. E aí a gente esbarra nessa coisa da verbalização, da intuição, né, da percepção que ele tinha acabado de falar aqui. Nossos modos literários de expressões verbais. Quer dizer, será que a gente pode considerar o corpo como um livro, né? O corpo é um objeto no qual a gente faz leitura. Acho que para o Alessandro, que é médico, isso pode, né? Você tem que ler um corpo, né? Você não... E esse corpo ele é integral, ele não é só aquela parte da coluna que o cara está tocando, ele tem uma série de outras coisas que estão envolvidas naquela coluna. Desde vícios de postura da pessoa ao longo da história, mas também acidentes que ela possa ter, né, sofrido ao longo da vida. Se a gente pegasse um corpo humano e fizesse uma leitura desse corpo ao longo da vida da pessoa, os marcadores temporais, tipo assim, uma biografia corporal, né? O que aconteceu com esse corpo, né, ao longo da vida? Acho que isso é uma leitura interessante, né? Porque o corpo vai manifestando a forma como a estrutura orgânica de um ser humano está respondendo às intuições, às ideias e às projeções de fora para dentro. E essas projeções, elas vêm da cultura, como o Gabriel estava falando também, né? Vem da comunidade e vem de outras fontes, né? De mudanças de pensamento, como o próprio Whitehead colocou aqui no Advento de Alfred Dias, né? Da forma como o pensamento foi sendo modificado ao longo das eras. A gente está vivendo um dilema agora com a gente que pesquisa gênero, né? Está vivendo um dilema muito grande da semântica. Acabei de vir de um grupo de pesquisa que eu faço parte já há muitos anos, há mais de 15 anos, que é discutir gênero e religião, e alguém colocou lá a sigla do LGBTQIAN, não sei das quantas. Eu falei assim, gente, vamos lá, eu quero problematizar a sigla. A sigla, ela ajuda no processo de equidade ou ela atrapalha? Porque, na minha percepção, a sigla evidencia muito mais uma divisão interna do que... e assim, a gente está trabalhando com a questão de equidade de gênero. Para que a gente tem uma sigla para diferenciar? Né? Aí veio o pessoal ali falando, não, de fato, a sigla ela só serve para a gente internamente. E é uma pessoa gay, né, que falou. A sigla serve para dar visibilidade internamente para a gente. Assim, então, por que o público externo tem que usar uma sigla desse tamanho, que é a sopa de letras? Porque ela acaba passando uma imagem de que o grupo é totalmente sectarizado, que cada um ali está brigando pelo seu lugar debaixo do sol e quer ser visibilizado de uma maneira tão forte quanto todos os outros. Tudo bem, mas isso é uma disputa interna, porque para quem está fora do segmento LGBT, precisa olhar para o segmento de maneira orgânica, não de maneira sectarizada. Porque a inclusão verdadeira ela só vai se dar quando houver uma normalização. E se eu fico destacando diferenças, eu não normalizo nunca. Porque o processo de normalização ele é desbastar diferenças, né? É trabalhar naquilo que nós todos temos de igual. E não naquilo que a gente tem de diferente, não acentuar a diferença. Então,
essas coisas todas elas me remetem para todas essas brigas, porque a Alessandra falando de corpo está falando como médico, a dançarina, que a Bianca não está aqui, mas falando de corpo, ela está falando a partir da arte, eu falando de corpo, eu estou falando a partir da diversidade de gênero. Então, tem muitas coisas interessantes para a gente aproveitar aqui desse capítulo. Eu queria muito ouvir os filósofos, eu estou frustrada hoje. Fica aqui o meu registro na gravação da minha frustração de não ter os filósofos orientando a nossa conversa aqui hoje. Tá fazendo falta mesmo, os filósofos. É porque a gente surfa, mas, né, bem alienado assim, das bases da discussão. E aí é importante. Então, fica aqui a gravação, Fernando e Otávio, por favor, não faltem na próxima, porque a gente vai falar vocês aqui a respeito do que a gente não conseguiu discutir hoje. Pessoal, são 17h20. Alguém tem mais alguma coisa que quer comentar? Eu só queria perguntar para o Phil, porque quando você fez a tua fala, você notou ou teve a sensação de que o autor, o Whitehead, ele estava talvez mais inclinado, né, para aquela primeira noção de lei, de mais ligada à imanência, né, que é até uma expectativa nossa, né, à medida que a gente já conhece o autor, né, mas eu fui lendo assim e tem o estilo do Whitehead, né? Ele vai destacando vários lados de uma mesma posição e às vezes você é levado a pensar que ele também se inclina por outras coisas também, né? Não tão imediata assim quanto a nossa expectativa pela imanência, né? Depois ele vai falar da questão da imposição, depois também do positivismo. Então, em alguns momentos assim, eu também, como você, ficava tentando encontrá-lo mais nessa posição de mais imanente, mas em alguns momentos me parecia que havia um certo deslocamento, né? Eu não sei como é que você vê isso, o que você acha, cara? Não, eu acho que, em parte, ele faz essa categorização naquele momento justamente porque ele quer passar por esse meio que desenvolvimento histórico, né? Passando por Newton, a perspectiva mais clássica, aí chegando finalmente nessa perspectiva que ele vai querer expor. Aí eu acho que por isso ele faz essa questão de destacar esses tipos de concepção de lei naquele momento. Mas eu acho que finalmente aí ele vai justamente para querer tratar de alguma concepção de causalidade imanente, que eu acho que é bem interessante, que já aparece nesse capítulo Ciência e Filosofia. Mas eu fiquei pensando, depois de sua colocação, eu achei bem interessante no sentido de, na verdade, parece que vai ao coração dessa distinção que o Whitehead está querendo traçar entre Platão e Aristóteles, de certa forma. De certa maneira, essa metodologia classificatória de Aristóteles vai muito ao encontro com esse tipo de relação que você tem, onde você vai percebendo, né, os atributos, sei lá, pode, nesse caso, ser as manifestações sintomáticas, eu não sei como funcionaria nesse sentido. Enquanto Platão já faz, assim, já está querendo adotar uma perspectiva que vai começar a pensar a partir desse plano de fundo metafísico mais largo, que, de certa maneira, extrapolaria quando ele fala que Aristóteles, né, ele é muito baseado nessa questão da experiência, da percepção do fato, enquanto o foco de Platão na matemática já visa entender um plano de fundo que vai além somente daquele lugar onde a experiência deixa a gente. Me parece que é aquela situação que você estava descrevendo, de certa maneira, expressa muito claramente esse contraste que Whitehead está trabalhando nesse contraste entre Aristóteles e Platão no capítulo. Eu não sei se você tinha essa impressão, mas eu achei bem interessante seu exemplo, que
Sim. dialoga, eu achei, muito fortemente com esse aspecto do capítulo. Sim, porque assim, pelo menos naquilo que eu sou mais próximo, né, da pesquisa mais biomédica, se a gente for olhar assim, para o campo, de certa forma, tem determinadas linhas e determinadas áreas que abraçam cada uma dessas 4 modalidades de lei, assim. E às vezes tem pesquisas que ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se a gente pegar pesquisas mais laboratoriais, assim, mesmo que sejam pesquisa com humanos, com clínicas, você vai ter um grupo ali que é muito mais uma linha de imposição mesmo, que são pesquisas de intervenção, né? Que se não tem Deus, tem um cientista para se colocar no lugar e controlar tudo e intervir por ele, né? Mas tem também coisas mais observacionais, que ele posiciona mais num campo mais positivista, as pesquisas epidemiológicas fazem muito isso, mas tem pesquisas muito interpretativas, mais qualitativas também, que fica mais ligado ao 4º paradigma, e tem pesquisas também que são de mundo real, que eu talvez colocaria mais na chave da de imanência, né? Que não são pesquisas tão laboratoriais, que são mais livres. Existe um mix aí de um pouco do comportamento de campo, de como aquilo se apresenta no serviço de saúde, algum controle para intervenção. Então, é muito difícil, assim, pelo menos para a minha área, olhar e tentar não ver que praticamente todas as 4 visões que ele está colocando da lei, elas se apresentam nos estudos concretos, entendeu? É difícil muito fazer essa separação e que talvez tudo seja verdadeiro e talvez ele está um pouco com todas elas ao mesmo tempo também. Foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Acho que eu não vou conseguir achar. Na verdade, Tiago, tem uma passagem que eu acho que você gostaria, que é exatamente que ele meio que aborda exatamente o que você estava falando sobre aquela inquietação quando você estava lendo, que aparece em Ciência e Filosofia, que ele fala toda linguagem testemunha o mesmo erro. Habitualmente fala de pedras, planetas, animais, como se cada coisa individual pudesse existir, mesmo por um momento transitório, separadamente do ambiente na verdade, onde o ambiente, na verdade, seria um fator necessário na sua própria natureza. Tal abstração é uma necessidade do pensamento, é o pano de fundo necessário do ambiente sistemático pode ser pressuposto. Isso é verdade, mas também segue que, na ausência de algum entendimento da natureza primordial das coisas e, portanto, dos tipos de panos de fundo pressupostos em tais afirmações abstratas, toda ciência sofre do vício que poderia estar combinando proposições diversas que tacitamente pressupõem panos de fundo inconsistentes. Eu achei isso bem, meio que ele está realmente retratando dessa transição que você estava falando entre entendendo a coisa de uma maneira ambientada, como se fosse algo que se pode entender separadamente ou individualmente, como tendo uma existência finalmente individual, e a necessidade de pensar o pano de fundo, onde a coisa se situa, né? E eu acho que, novamente, não sei, eu reforçaria talvez a natureza problemática dessa distinção entre uma concepção que parece ser mais pragmática, na medida em que, né, sua ação se direciona a algum objeto, né? Esse tipo de concepção é muito funcional naquele tipo de ato, mas a gente não tem que habitar ambientes
habitar um ambiente não é uma condição necessária de poder agir de qualquer jeito, a gente está descobrindo que a gente está comprometendo nossa capacidade de habitar um ambiente que poderia, né, finalmente comprometer a possibilidade de agir de uma forma mais pragmática, digamos. Aí eu acho que, por mais que essa concepção ambiental de Whitehead pareça abstrata, na verdade, eu acho que a perspectiva dele só mostra como essa distinção talvez não seja tão eficaz quanto parece à primeira vista, né? Eu acho que isso, até o que Gabriel está falando sobre a questão da ontologia múltipla de Latour, porque, de certa forma, isso já ressalta essa situação onde a produção do conhecimento tem que acontecer nesse espaço onde diversos campos estão dialogando, né? Onde se produz o conhecimento através das conexões que os campos criam entre si. E eu acho que quando você falou na pandemia também, né? Se você olha a crise ecológica, a pandemia, na verdade, cada vez mais os problemas que a gente está enfrentando são problemas que realmente você apenas consegue resolver adotando esse tipo de perspectiva. Você acha? É isso, eu acho que tem esse tom de risco necessário mesmo, que deve ser adotado. Eu estava pensando, por exemplo, quando a gente pensa na psicanálise, numa análise qualquer, é normal que as pessoas normalmente vão para uma análise achando que o psicanalista ele tem a chave para o sintoma, né? Então, por exemplo, se eu estou sofrendo é porque tem uma causa, tem um fundamento, tem uma origem. Só que, ao mesmo tempo, um dos trabalhos da psicanálise é mostrar que a coisa é mais complexa do que parece. O sofrimento pode ser, por exemplo, uma rede, e não necessariamente uma estrutura causal linear, como que é meu cliente, digamos assim. Então, às vezes, eu fico pensando que, no caso de White, é algo parecido, né? Uma espécie de o que Latour chamaria de não é educação para atenção, não. Isso é Ingold. Ele tem um artigo sobre vinhos, não sei se vocês lembram, que ele vai falar sobre vinho, que o indivíduo o sommelier, eu acho que é sommelier, que é especialista em vinho, ele precisa passar por várias experiências, ele tem que preparar o corpo para um campo complexo de possibilidades. Então, se você der o vinho para alguém que não tem nada a ver com vinho, a pessoa vai achar que está tudo igual, né? Tudo igual, tudo dá na mesma, todas as marcas são idênticas. Mas aí, se você entrega para um corpo que passou por, enfim, por um preparo, por uma educação, entre aspas, ele consegue acessar. É por isso que eu fico pensando que é por isso que talvez ele destaca tanto o papel da educação, do ensino, do aprendizado, porque não é tão óbvio. É por isso que eu acho que a dimensão ontológica e a fenomenológica, elas não estão confundidas, ou pelo menos elas não estão fundidas ainda, como que é muitas vezes a fenomenologia, onde a esfera ontológica e fenomenológica se confundem. Talvez eu precise de um preparo para isso, né? Talvez não é o ponto de partida ainda, né? Talvez seja o ponto de chegada, esse momento onde eu vou agora unir essa dimensão de uma ontologia de um mundo que é complexo, mas ao mesmo tempo trazendo isso para o meu campo da experiência. Eu vou trazer essa complexidade para a minha linguagem, trazer essa complexidade para o meu dia a dia, né? Então, mas é necessário, né? É completamente necessário, como você falou, embora seja arriscado. Da mesma maneira que na psicanálise, você precisa quebrar a noção de um eu substancializado para começar a análise. Isso leva tempo, às vezes meses, às vezes anos, mas é necessário. É arriscado, é doloroso, a pessoa não quer isso, né? Porque ela se apega muito, às vezes, na estrutura do ego, de quem ela realmente acredita em quem ela é, né? Ou seja, ela se vê de maneira substancializada. Só que um dos pontos de partida da análise, inclusive de qualquer tipo de melhora, ou seja lá for, é abandonar essa noção substancializante, porque ela é, ao mesmo tempo, pode ser conveniente, mas a longo prazo ela é danosa. Ela pode ser danosa, inclusive, para o indivíduo. Então, fico imaginando isso mesmo que o Phil falou, talvez abandonar essa estrutura, aprendendo, né, sei lá, uma outra estrutura de linguagem, uma outra forma de relacionamento com a gente, com o mundo, ainda que seja angustiante no primeiro momento,
talvez não tenha escolha. Talvez a gente não tenha escolha a não ser adotar esse tipo de cosmologia que ele está propondo, embora não seja confortável, né? Porque, enfim, mas talvez seja o caminho mesmo. Eu não vejo outra solução, né? A gente vive num mundo, sei lá, com 7 bilhões de humanos, todo mundo conectado de uma maneira razoavelmente, né? Problemas complexos aparecendo o tempo inteiro. E se a gente não descobrir uma forma de dialogar razoável, como o Lilia estava falando, uma espécie de ponto em comum, não vai seguir para frente. A gente vai continuar, enfim, todo mundo em seu gueto, né, em seu grupo de pesquisa, em seu grupo de estudo, cada um pensando no seu próprio mundo. Mas, enfim, eu fico tentando ver como é que talvez a arte pode ajudar nessa transição, né? Quem sabe, né? Ou outras esferas, mas é necessário mesmo, né? Eu vejo como uma transição interessante. Tiago, você está me fazendo lembrar de 3 coisas aqui. Primeiro, não sei se vocês têm acompanhado aí os estudos sobre doenças mentais pós-pandemia, mentais e psicológicas, mais ou menos. Então, está se falando que, após a pandemia, a projeção é de que o quadro de pessoas com doenças mentais psicossomáticas, psicológicas, psíquicas, emocionais, etc., aumente 3 vezes o que é hoje, né? Isso me fala do que o confinamento e o estresse do confinamento sem perspectiva de futuro causa na cognição e nos modos de operação de uma pessoa. E aí você mencionou essa coisa da psicanálise, eu me lembrei disso porque o quanto da nossa própria percepção e das nossas intuições foi severamente modificada durante o processo da pandemia, do isolamento, e a gente ainda não se deu conta de que foi. Eu estou pensando nisso porque eu estou vendo, a gente imaginava, né, que na pandemia muita gente aprendeu a solidariedade, muita gente aprendeu a ser mais humano, mais participativo na vida do outro, mais empático, mas a pandemia também fez a gente ver o pior de algumas pessoas. Eu tenho visto muito o pior de gente que eu nem esperava que fosse manifestar umas coisas assim bem bizarras, né? E aí isso, e você falou por último de uma coisa que me passou aqui e foi você estava falando o bom seria que a arte nos ajudasse lembrei. Isso, que a arte nos ajudasse ou pudesse nos ajudar a chegar lá. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu estava conversando com o pessoal do Conselho de Administração sobre como é que a gente podia modificar as empatias dentro da organização. Estava lá num fórum para gestores de RH, eu era professora que estava levando a turma para assistir a palestra, e o cara estava falando do gestor de pessoas para o século XXI e tal. E aí eu falei com ele assim, o Fernando, ele tinha sido CEO na Fiat por muitos anos, era um cara de RH bem pesadão aí. Eu falei com ele assim, a gente lida com um dilema, as pessoas, nunca se falou tanto de humanização, mas as pessoas nunca tiveram tão brutalizadas. Como é que a gente traz isso para a organização de uma forma que a qualidade de vida no trabalho, o bem-estar, eles acompanhem o exercício da profissão? Porque se a gente vai ficar socado dentro de uma empresa, trabalhando 8 horas por dia, trabalhar desse jeito infeliz, é um inferno, né? E aí ele contou a história dele, que eu achei muito interessante, isso ficou gravado, eu escrevi alguns artigos até sobre isso no meu blog. Ele falou que em toda empresa onde ele passou, ele conseguiu reduzir os níveis de hostilidade, de conflito dentro da organização quando ele inseriu a arte. A arte virou uma espécie de ementa da gestão da empresa. E aí ele falou, em todos os setores que eu dirigi lá dentro, eu criei coral, grupo de teatro da empresa, exposições fotográficas. E ele falou que aquilo dali
mexeu tanto na sensibilidade das pessoas, ele foi vendo ao longo da carreira como que isso diminuía os conflitos. Enquanto você estava falando da arte, eu fiquei pensando se talvez para a gente recuperar a nossa humanidade que ficou perdida no meio da pandemia, porque se nós somos seres, e caiu o Thiago, se a gente é ser social, né? Se a gente depende da coletividade, se a gente funciona melhor no coletivo do que no isolamento, e a pandemia nos obriga a ficar isolados 2 anos, quando a gente volta, a gente não está voltando inteiro. A gente está voltando mutilado de alguma coisa que talvez a maioria de nós ainda não percebeu o que seja. E eu, por exemplo, me descobri depressiva agora, no final da pandemia. Hoje, quando entrou agora esse primeiro semestre, eu descobri que eu estava com mais de 5 sintomas de depressão e eu não tinha me dado conta. Porque depressão em mim não é o tipo de depressão que dá nas outras pessoas, que a pessoa fica socada lá na cama, não quer levantar. Não, a minha depressão é completamente contrária. Eu mergulho no ativismo, no produtivismo, né, acadêmico, né, aqui operacional da minha empresa, porque isso é um mecanismo de fuga. Eu fico focada no trabalho e não lembro da dor que eu estou sentindo, que está me deprimindo. E aí, é uma forma de negação da dor também. Porque a gente só começa a tratar a dor quando a gente abraça e fala, eu estou desse jeito. Então, dizer, eu estou deprimida, eu sou depressiva por causa da tireoide, mas eu estou num processo depressivo já há 3, 4 meses, isso dói ter que dizer isso. E olha que eu achei que a pandemia não tivesse me afetado tanto. Porque eu estava treinando para São Silvestre, corria São Silvestre no final do ano passado, mas entrou esse semestre agora, eu perdi a vontade total de correr, não conseguia mais correr. Aí eu fiquei preocupada. Então, assim, quais são as lacerações, as mutilações que a gente, enquanto organismo, está trazendo para esse tempo pós-pandêmico, que é um pós muito ameaçador, porque toda hora tem uma nova onda de vírus e tudo mais. Como é que a gente está lidando com as nossas intuições, com as nossas percepções, com a nossa visão de mundo, que eu acho que é isso, em verdade, que a parte cosmológica diz muito diretamente, né? Tem muito a ver. A forma, e aí alguém estava falando aí da forma que a ontologia e a cosmologia não estão se separando, né? Foi o Thiago mesmo que falou. Como é que a gente está ressignificando esse mundo nesse momento, né? Talvez a gente precise mesmo começar a mergulhar em processos artísticos nossos, para que a nossa expressão artística comece a dizer o que a gente se tornou depois desse processo. Que nova coisa é essa que eu sou? Será que é uma nova coisa mais positiva ou se é uma nova coisa mais negativa? Não sei. Né? Porque se a gente está num processo de transformação, né? E aí, como disse esse texto da Dani aqui sobre, né, sobre a dança, né? A gente o corpo contemporâneo é um lugar de transição, de atravessamentos e reordenações múltiplas e ramificadas. Como é que isso está entrando na noção de nova ordem aqui que ele fala, né? Ordem da natureza ou ordem moral? Como é que essas duas ordens estão se regulando na gente depois da pandemia? Não sei. São insights que eu estou tendo a partir da fala de vocês do que ele está dizendo aqui. Não sei se faz sentido. Para mim faz todo sentido, Lilia. Deixa eu só comentar uma pista aí que o Thiago soltou aí que me pareceu interessante. É o seguinte, quando o Thiago ele comentou desse processo da psicanálise, né, e esse modo de trabalhar, tem um conjunto de abordagens de psicoterapias mais contemporâneas, que vem da década de 80 para cá, que estão até sendo chamadas de psicoterapias processuais e contextuais, e é baseado numa teoria, que é a teoria das molduras relacionais, que tem uma base empírica muito sólida, assim, de investigação, né, que está sendo muito usado, e a ideia é muito parecida com isso que o Thiago colocou, né, porque mais do que você focar em sintomas, conteúdos, biografias, se foca em mover processos de flexibilização psíquica, em geral.
o que torna essas abordagens muito mais transdiagnósticas, porque você pode mover processos com uma pessoa que está sofrendo num quadro depressivo, você pode mover os mesmos processos de uma pessoa que está passando por um estado ansioso, ou que está com um problema com substância, seja lá o que for, né? Então, isso tem ganhado bastante relevância dentro da área de saúde mental, convivo com vários colegas que trabalham com isso, e tem uma coisa que é muito comum entre essas abordagens, e aí que é o ponto, né, é que todas elas acabam trabalhando um componente psicoeducacional de uma forma muito forte, muito mais, às vezes, do que outras modalidades, né? O componente de desenvolvimento de habilidades, treinamento, de como se colocar nesses processos e movê-los, isso faz parte muito forte, muito ligado a esse tipo de abordagem, né? De modo que esse componente de educação, né, e esse aqui é o ponto, né, eu acho que às vezes pode até parecer clichê, né, mas pensando em termos de Whitehead, eu acho que é uma coisa que toca, eu acho que muitas dessas áreas, né, a gente está usando aqui só um exemplo das psicoterapias, mas a gente precisa olhar para, eu acho que o Whitehead me convida a olhar para isso com outros olhos, sabe? Eu também, como o Thiago falou, eu tenho uma expectativa muito grande da arte para trazer algum respiro aí em tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar também para esse componente de educação e formativo também, pode parecer uma coisa antiga, clichê, mas eu acho que o Whitehead faz um convite muito forte para olhar para isso de uma maneira diferente. A gente precisa recuperar um pouco isso, né? Acho que é muito legal o que você falou, Thiago. Eu coloquei aqui um artigo, teve em 2005 essa psicóloga aqui, a Fania Isaac, ela é uma judia, né? Ela fez um trabalho sobre Whitehead, é uma das teses que tornam quer dizer, tangenciam Whitehead, mas ela fez um diálogo do Winnicott com o Whitehead, é bem interessante, Transformações de Si, uma leitura dos escritos de Winnicott priorizando processos e relações. Aí não tem como ela ficar de fora, né? Da abordagem do Whitehead. Então, é saúde coletiva, mas ela é psicóloga. Então, eu achei bem interessante essa abordagem dela, porque acho que vai esbarrar nisso aí que a gente está discutindo agora, né? Então, vocês podem baixar aí, botei aqui no chat. Eu dei essa reforçada também nesse ponto, porque a gente está no contexto de um grupo de pesquisa, né? Eu acho que ao longo da nossa jornada, acho que uma coisa que a gente vai ter que vislumbrar é pontos de convergência, né? Onde junta pessoas que estão de áreas muito diferentes. Como é que a gente pode produzir, em algum momento, algum trabalho conjunto, alguma investigação, né? Com todas essas áreas, né? Então, acho que a educação é uma coisa que me parece uma candidata, né? A gente trabalhar. Acho que valeria a pena, se a gente tivesse funcionando melhor aqui no grupo de pesquisa, fazer resenhas, né, de cada encontro, que a gente poderia escrever um troço coletivo, né, nem que fosse para lançar como e-book desses estudos, porque a gente vai passar o ano inteiro aí estudando e está vindo alguns insights bem legais aqui, né, e a gente podia depois transformar isso em texto conjunto e tal. Eu vou carregar mais um aqui, que se fala sobre dança e educação, que são os textos os temas, né, que estão sendo levantados aqui, mais mencionados aqui. Esse daqui, Um Caminho para a Dança na Educação. Também é um trabalho whiteheadiano, então, se vocês quiserem baixar aí, fiquem à vontade. Mas dinâmicas pautadas nos pilares básicos da educação, né? E vai trabalhar com conceitos da Unesco e tudo mais. Então, assim, acho que tem coisa aqui que dá para a gente... E tem algumas sobre sustentabilidade, tem duas aqui, né? Tem uma sobre sustentabilidade, que estava se falando sobre ambiente aí antes, e tem um outro aqui do Vargas, que é um antropólogo que foi para a Amazônia, né? Ele fala, você precisa estar na mata para você entender, né?
entre saberes e modos de engajamento nas práticas de conservação da biodiversidade no norte amazônico brasileiro. É uma tese lá do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês querem essas aqui também, mas razões da sustentabilidade já é... Estou vendo aqui. Do governo na floresta. Aí já é um processo de desenvolvimento no Acre. Acho que tem um pouco a ver com essa abordagem que o Gabriel faz na cidade, né? Uma coisa mais específica. Bom, o Tiago já está indo, né? Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, também já está chegando o nosso horário, né? 17h50. Então, obrigado, gente. Vamos arrancar o fígado lá do Otávio e do Fernando, que não vieram aqui dar suporte para a gente, que fez falta, né? Porque aí a gente partia da forma... Eu fico muito sem graça de falar besteira, né? Mas eu admito claramente a minha ignorância em determinadas áreas de conhecimento. A parte da filosofia, essa parte metafísica, é uma área que eu nunca dominei, nunca consegui entender plenamente. Aí você pergunta para mim, né? Pô, você vai estudar um filósofo metafísico na tese doutoral, por que você faz um troço desse? Justamente pela minha necessidade de entender um pouquinho que fosse. E aí não peguei o cara mais fácil de se entender nessa área, mas foi muito legal poder ver como é que tudo isso se aplica na prática. Eu acho que a gente teve um debate rico aqui em relação a essa coisa de saúde, corpo, arte, né? Vamos ver se o pessoal vem aí na próxima, Bianca também, para dar uns insights valiosos para a gente. Beleza, pessoal? Então, última semana de julho, nos vemos, tá bom? Até lá. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até a próxima, gente. Até Tchau, mais. tchau.